Olá pessoal, seja muito bem-vindo, estamos aqui no Carisma Cast, é o podcast do Seminário Teológico Carisma e hoje estamos com uma convidada muito especial, essa convidada que é pastora, é coordenadora, é tanta coisa, pastora Josiane Correia. Ei Lola, que bênção estar aqui, hoje o pessoal vai saber um pouquinho da minha vida, né? Meu da Deus, jornada. interessante, você sabe né que eu sou curiosa. Isso. Então... É um prazer estar aqui, né, no podcast do Carisma, que o Senhor tem levantado. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Muitas pessoas boas já passaram por aqui e agora chegou minha vez. Meu Deus, chegou a sua vez, porque todas as outras vezes você perguntava. É. E agora chegou a hora de responder. De frente com a Lola. De frente com a Lola, exatamente. Então chegou a hora de responder. E já falei, como eu sou curiosa, eu vou querer fazer um monte de pergunta que talvez as pessoas que estão nos assistindo também não sabem de você. Sim. Te veem tanto apresentando aqui podcast, te veem tanto, de repente, no Carisma, pregando, na coordenação, e não sabem um pouquinho dos bastidores e a sua história. Mas antes disso, eu quero que todas as pessoas que estão assistindo possam nos seguir nas nossas redes sociais. Então aproveita e nos segue ali no Carisma, né? No Instagram, ST Carisma. E se você quer mais informações nas nossas redes sociais, aponta o seu celular agora para a TV e você vai poder seguir no nosso QR Code e ter todas as informações, o site, o Instagram, para saber mais do Seminário Teológico Carisma. Mas sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, que é saber da vida da Josi. Meu Deus do céu. Josi, então vamos lá. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Como é que foi esse negócio de você ir parar no Carisma e tudo? Você nasceu num lar cristão? Você teve algum processo de estar no mundo, depois converter? Como que foi? Conta pra gente. De onde que a Josi veio? De Ribeirão das Neves. Meu Deus! Mas é interessante, Lola, porque realmente, igual você falou, muitas pessoas vê os professores, vê o resultado, vê o hoje, não sabe o que aconteceu nos bastidores até chegar até aqui. Claro que temos muito a avançar, mas aprove ao Senhor nos colocar nesse lugar de treinar outras pessoas. E no meu caso foi algo muito, muito especial. Eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor. Top! Graças a Deus, top. Meu pai é um pastor. Beijo, pai, beijo, mãe. Meus pais são pastores, meu pai é pastor há 34 anos no mesmo lugar, E eu cresci, né? Antes de eu nascer, meu pai já estava lá. Então, eu cresci nesse ambiente de educação cristã. Então, eu tive a educação cristã. Eu sou a filha do meio. Tenho mais 2 irmãs, graças a Deus. E elas são uma bênção, todas também firmes. E crescendo com a educação cristã, eu aprendi os princípios do Senhor. Então, é aquela coisa, né? Filho de pastor tem hora que dorme no banco. Exatamente. Não mata, gente. Pode ficar tranquilo, não mata. Exato. Deixa eu aproveitar, Josi, já que você tá falando sobre essa parte, vamos gastar aí um tempinho. Porque eu sempre costumo dizer que às vezes as pessoas, elas admiram muito as histórias de quem teve um passado, assim, muito pesado. Sim. E acaba convertendo. Sim. E, de fato, é louvável. Sim. Mas parece que permanecer no caminho do Senhor e nunca ter desviado e tudo, não tem ibope. Né? Conta pra gente, assim, pra você, como que foi essa questão de você em algum momento quis desviar, em algum momento você quis, sei lá, ir pro outro lado, viver outra coisa, ou pra você sempre foi essa convicção? Algo que eu sempre falo, Lola, que é interessante, o mesmo Deus que resgata, né? Vamos dizer assim, usar esse termo, resgata, sim. Porque filho de crente também tem que converter. Eu tive que ter minha experiência com Deus, tive minha experiência com Deus com 9 anos de idade, né? Ali aceitei a Jesus dentro do carro, 5. Minha irmã tinha 9 e eu tinha 5, a nossa diferença. Foi dentro do carro, porque como eu cresci nesse ambiente cristão, eu achei que eu estava salvo, né? Olha aí. Meu pai é crente, minha mãe é crente, tô salvo. Até um dia que eu escutei a mensagem. Meu pai pregou sobre céu e inferno e falou sobre o arrependimento. Eu falei, uai, então eu tenho que confessar também. Todo mundo confessa, eu via e tal. E aí, dentro do carro, eu sou muito curiosa, né? Era muito curiosa na minha infância, eu perguntei, pai, eu tenho que confessar também, eu tenho que ir lá na frente, mas eu já sou filha do senhor. Olha aí! Eu já sou filha do senhor. Ele falou, não, se você não confessar,
não vai morar no céu, não. Tem que confessar Jesus. E aí eu falei, então faz agora, porque se Jesus vier, eu quero ir, né? No entendimento de criança. Então, aí ele fez o apelo para mim, para minha irmã, e nós aceitamos a Cristo Jesus. Então, aí com 5 anos e vivendo na igreja e tudo. Algo que eu falo também, que o mesmo Deus que transforma alguém que teve, vamos dizer, um passado pesado, sim, é o mesmo Deus que sustenta quem está na igreja. Olha aí. Esse é corte. Entende? Porque não é fácil. Essa frase é de corte, boa. Porque não é fácil também você permanecer amando a Jesus, isso, como não é fácil também largar as coisas de vícios, né? De um passado mais pesado. Então é o mesmo Deus, não muda, parece que muda, né? O Deus que sustenta. E realmente, Lola, muitas pessoas, inclusive na adolescência, muitos jovens que crescem na igreja, se desviam nessa crise, dizendo assim, eu quero conhecer o mundo. Porque todo mundo acha bonito o testemunho de quem já fez isso e aquilo. Ele é bonito mesmo, mas ninguém conta as marcas que essa pessoa carregou. Uau! Então, quando eu olho hoje para minha adolescência, olho para minha infância, eu vejo... não que não teve situações difíceis, que nós vamos falar daqui a pouquinho, acredito. Sim. Mas não tem marcas a ponto de fazer com que eu possa ter desistido do Evangelho. Sim. Então, eu vi o amor do Senhor na minha infância, eu conheci o amor genuíno, amo igreja. Então, na adolescência foi tudo isso. Até em pequenos detalhes, participar de todos os ministérios da igreja. Isso tudo, sendo envolvida no ministério, fortaleceu o meu coração para permanecer. Agora, é uma escolha. E é quando você entende, assim, porque muitas pessoas, igual eu te falo, não te falam as marcas que os outros contam, só o testemunho final. Sim. Mas são marcas muito difíceis. Então, é como se você tivesse, assim, um pano que ele vai ser lavado. Sim. Ele vai ser limpo, transformado novamente. Mas, às vezes, tem umas amassadinhas ali que vai ficar, que não vai ser tiradas, né? Que você vai olhar e vai ser um testemunho. Então, eu olho hoje para a minha adolescência, para a minha infância, e eu tenho boas histórias. Eu tenho histórias de... Eu amava evangelizar. Olha aí. E a nossa igreja, né, é numa comunidade. Então, as minhas histórias é até engraçado, porque eu amava ir na favela, no meio de tiroteio e pregar o evangelho. Meu Deus. Então, não era só uma menina que teve, né, obediente, era ousada também. Ousada no evangelho, né? Você tem alguma história, assim, Josi, que assim, a mais marcante, assim, nessa fase de evangelismo, dessas coisas? Eu era bem novinha, Lula, bem novinha mesmo. Tinha uns 13, 12 anos. E tinha um irmão na igreja que está lá até hoje também. E ele é muito evangelista. Sabe aquela pessoa evangelista? Sim, sim. E eu colei com ele assim, ele já... velho. E eu falei, irmão, eu quero evangelizar com vocês. Só que naquele dia, eles iriam fazer um evangelismo na favela rival. Podemos dizer, na favela rival, né? Onde é a nossa igreja. Falei, eu quero ir. E aí, o que eu falei pra minha mãe estou indo evangelizar. O local... Os detalhes não. Deus que guarde. Deus que guarde. Exato. E eu estava, Lola, assim, jejuando, orando, naquela expectativa, assim, Deus vai fazer. E fui. Fui com eles no início, entregando panfleto, né? Hoje tem os evangelismos mais digitais. Não, antes não era panfleto, Jesus te ama, boca a boca, aquela coisa toda e tal. E aí, de repente, nesse local onde nós estávamos fazendo o evangelismo, a polícia chegou. Então, a gente sabe quando a polícia chega, começou todo mundo a correr. E eu naquela adrenalina, tipo assim, Jesus tá aqui. Ele, assim, branco, tipo assim, eu trouxe a filha do pastor. Meu Deus, justo no dia que a polícia entra na favela. Só que pra mim, Lola, tinha aquela realização tão grande. Eu só lembro, assim, que ele me colocou do lado de um poste, assim, falou assim, fica quietinha que daqui a pouco a gente vai... E eu vendo a cena, a polícia chegando com os carros, bandidos correndo e tudo. E o medo era de troca de tiro, né? Sim. Ali. Mas, assim, tinha uma satisfação, assim, eu tô pregando o evangelho. Isso. Eu tô pregando, e eu nunca me esqueço da sensação, eu conto pra você, agora eu lembro da sensação, sabe, de dizer assim, Senhor, vale a pena mesmo. Tinha 12 anos, não Olha sabia, aí, não mas tinha nem havia noção. uma consciência em você, desde criança, né? Era tipo assim, eu quero ser um herói da fé, eu quero mas eu nem pregar... sabia que nem era sabia, né? Você queria, na verdade, viver aquela emoção de dizer, estou fazendo o que eu entendo que eu tenho que fazer. E eu falo, Lola, que todo adolescente precisa ter trabalho, precisa se
se ocupar. Sim. Precisa. Seja na igreja. Então, tem pai assim, tadinho do meu filho. Ele vai ter muitos ensaios. Tadinho, não vou deixar ele passar. Minha irmã, meu irmão que está nos assistindo, por favor, deixe o seu filho produzir, deixe o seu filho. Isso traz um senso de responsabilidade. Com certeza. Isso traz um amor pelo evangelho. Ele não vai se cansar, porque senão ele vai ficar em casa fazendo o quê? E sabe o que é interessante, Josi? Eu ouvi você porque eu também nasci num lar cristão e eu também permaneci na igreja. Então, te ouvindo aqui, você falando, nossa, dormir em banco de igreja, já dormi demais. É o sono mais gostoso. Nossa, gente, e aqueles bancos de madeira, que não é os de fofinho de agora. É aqueles bancos de tábua, né? Então, você desenvolve umas costas boas. Quer dizer, né? Então, assim, e a gente não morreu. E o amor pelo evangelho. O amor pelo evangelho. Pela simplicidade do evangelho. Exatamente, sabe? exatamente. Os nossos pais da igreja passaram coisas muito piores. Com certeza. E hoje o evangelho chegou aqui. Exato. Então, hoje a gente tem muito conforto. Muito conforto, né? Eu, como estou... Não vou falar a idade, né? Mas assim, a gente não entramos em detalhes. Não entramos em detalhes. Mas eu vejo, Lula, que o conforto tirou a beleza, às vezes, do evangelho. Sim. Sim. Na verdade, assim, eu costumo dizer que às vezes faz com que os cristãos eles fiquem muito mimados, né? Mimados. Então, chover eu não vou porque é um dia nublado. Não tem carro. Então, assim, não tem carro, não tem aquilo. E é uma coisa que não existia isso, né? Não existia. Mas assim, Josi, passando essa fase aí da adolescência, então, que você viveu no caminho do Senhor e tal, você permaneceu no Senhor. Falando assim, para você chegar no Seminário Teológico Carisma, como que a Josi chegou? O que a Josi teve que abrir mão para poder chegar? Sim. Porque você permaneceu no caminho do Senhor, mas você, em algum momento, houve essa decisão. Como que foi essa decisão? Sim. Como eu disse, né, na adolescência estava na casa do Senhor, servindo. Só que quando eu entrei 10 anos de idade, mesmo assim, nasceu minha irmã mais nova. Eu já era caçula há muito tempo. Quando a minha irmã caçula nasceu, eu bloqueei. Então, eu já ia falar, deu aquele abalo? Deu um abalo. Deu um abalo. Não era falta de amor, era algo que tinha que acontecer. Normal. Então, tinha aquelas piadinhas. Você perdeu o seu lugar, né? Você não é mais caçula. E isso entrou de uma forma muito sutil no meu coração. Então, mesmo que depois dos 10 anos eu fazia evangelismo, vivia isso, era um pouco era um refúgio meu para a timidez. Porque com 10 anos eu comecei a ficar tímida. Então, até os meus 10 anos eu era falante, falava pelos cotovelos, falava até tanto que minha mãe falava assim, Jesus, guarda a Josi, Senhor, guarda a Josi, que eu falava muito. Então, depois que a minha irmã nasceu, que ela ficou em evidência, deu essa síndrome em mim, podemos dizer, e eu fiquei muito tímida. Então, eu fazia as coisas do Senhor, cantava. Na igreja, eu conseguia desenvolver. Agora, quando era de relacionamento com amigos e tudo, eu era a pessoa mais tímida, eu chegava no lugar. Então, o que eu fiz? Entrei de cara nos estudos. Uhum. Então, eu comecei a estudar. Então, eu sempre era aquela que gostava de estudar. Estudava, então, na escola eu sempre fui muito bem. Era o meu refúgio, era estudar e fazer a obra de Deus ali, né? Era tudo bem camuflado, né? Uhum. Menininha quietinha, chegou na adolescência. Então, é até um alerta. O fato do seu filho estar quietinho, cuidado. Olha aí. Fica atento. Então, e ali eu fui crescendo, e eu queria muito fazer fisioterapia. Não parece, mas é verdade. Olha aí, fisioterapia. Queria muito. Ou fisioterapia ou educação física. Então, eu estudei muito. Então, no ensino médio, então... Não, peraí, você queria fazer educação física, Josi? Veja o que... Não, esse é o problema da gente conhecer as pessoas que a gente entrevista, né? Você queria educação física. Educação física. Entendi. Pode continuar. Eu queria muito fazer educação física. Então, ensino médio... clubinho, tudo, eu tava ali, estudei muito. E eu tinha um clubinho dos nerds, né? Então, olha aí. E aí, estudando e tal, eu tinha certeza que eu ia passar. Tanto eu quanto todos os meus amigos, porque a gente fazia estudava para isso, se esforçava. Só que em nenhum momento, Lula, por mais que eu estava na presença do Senhor assim, eu nunca perguntei para Deus o que Ele queria. Eu queria fazer isso. Então, eu tenho, com a força do meu braço, estudar. Para mim era natural. Quem estuda vai conseguir passar. Sim. Quem estuda vai passar no vestibular. Eu nunca tinha na minha mente assim, pergunta para Deus o que Deus quer de você. Por isso que hoje nós temos lá o Carisma Team, né? No nosso seminário, que inspira já tão cedo eles terem a direção de Deus. Sim. Ouvirem a Deus, né? E a gente vê nas Sagradas Escrituras tantos, né? Samuel...
né, tantos outros assim na palavra de Deus que tão novinhos ouviram os direcionamentos de Deus. Então eu não perguntei, fui vivendo a minha vida normal. Estou na igreja, Jesus está abençoando, né? E aí, quando eu inteirei 18 anos, fiz os vestibulares e não passei. Meu Deus. Nenhum. Nenhum? Minha nota, nada. E você sabia que não era normal, porque você tinha se dedicado muito. No mínimo 3 anos. Isso te despertou curiosidade ou no início foi aquela crise? Foi a fossa, foi a frustração. Porque aí eu me atentei que eu não tinha perguntado a Deus. Olha. Aí virou minha chave. Eu falei, eu não perguntei a Deus. Eu estava fazendo a força do meu braço. Aí já com 18 anos, entendendo mais as coisas espirituais, as coisas do Senhor e tal. E falei para meus pais, chorei muito. Foi um dia muito difícil, porque imagina, você constrói. E eu que sou um pouco fleumática, um pouco só. Só pouquinho. Eu construí toda a minha vida, Lula. Eu já sabia com quantos anos cada coisa ia acontecer. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Vem do Senhor. Literalmente. E ali quando eu vi, os meus colegas assim ficaram indignados, porque todos passaram na UFMG, todos. Não. Só eu que não, gente. Literalmente, só eu que não. Misericórdia. Beleza. Josi, mas assim, as pessoas de repente estão nos assistindo agora e elas falam assim, eu sou uma fleumática. Uhum. Só traz algumas características aí do fleumático para as pessoas entenderem o que você quer dizer quando você está falando que é fleumática. O fleumático, ele é bem metódico, né? O fleumático, ele é bem organizado, assim. Por mais que ele é lento um pouco, ele é um pouquinho lento. Só um pouquinho. Né? Olha, senti aí algo. Não. Eu sou casada com fleumático, né, amada? Então, já viu. Então, por mais... A gente é muito organizado, muito planejado. Tudo é planilha, tudo. E eu sempre, muito mais depois que eu fiquei tímida mesmo, de nem ficar conversando, assim, máximo é estudar mesmo. Então, isso potencializou muito mais. Então, um fleumático é mais, assim, metódico. Mais calmo, mais tranquilo. Mais na dele. Não precisa conversar muito e tá tudo bem. O silêncio pro fleumático não é um problema. Não é pra mim é. Né? Eu fico em crise, mas pra o meu marido não. Ele acorda de manhã e vai até meio-dia de boa. Em paz. Pra você pra assim que também. Você tá gritando desse jeito, tipo assim, né? Pra que acordar ouvindo música? Só que tem um lado também que é um pouco procrastinador. Né? Então tem que vigiar nisso. Tem que vigiar nisso. Mas... Então, aí com 18 anos aconteceu isso, foi muito difícil, me marcou. E nisso eu vi a propaganda do Carisma, né? Eu vi a propaganda do Carisma e tal. Por ter esse envolvimento em amar pessoas, né? Servindo ao Senhor na adolescência e tudo, eu sabia lá no fundo, assim, eu acho que Deus tem algo comigo. Eu acho que Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida. E aí eu fui entrar para um tempo de oração. Vi a propaganda, né? Já conheci a Igreja Batista da Lagoinha, Diante do Trono e tudo. Aí eu vi a propaganda. Falei, nossa, que interessante, seminário teológico. Não sabia nem o que era, assim. E nesse tempo de oração, isso foi fortificando na minha vida, foi fortificando o meu coração. E eu lembro como se fosse hoje, uma noite, que Deus falou comigo, você vai para o Carisma. Eu não sabia o que era Carisma. Ele falou assim, vai estudar. E eu já gostava de estudar, falei, então eu vou estudar. E aí, eu cheguei no quarto e falei pro meu pai assim, e pra minha mãe, falei, deixa eu falar com vocês, se eu fizer um seminário teológico não reconhecido pelo MEC, que pra mim isso era algo muito importante, vocês terão orgulho de mim? Olha. Aí meu pai já danou a chorar, minha mãe que também começou a chorar, porque ele falou assim, nós sempre oramos por você, mas nós nunca iríamos forçar. Olha, Josi. Nunca. E aí foi uma noite assim, muito, muito preciosa, que eu me lembro com muito carinho mesmo, porque eu achei que eu só daria orgulho se você tivesse um diploma que, de alguma forma, te validasse. Isso, sabe? Então, ouvi dos meus pais que eles oravam pelo meu ministério, oravam pela minha vida espiritual, via que eu tinha um potencial, podemos dizer, aí foi renovador. Aí eu entrei, aí a inscrição era aquela peleja. Era uma peleja a inscrição. Eu não sei quantas vezes eu fui, toda vez eu esqueci um documento. Meu Deus do céu. E é isso, é pra falar assim, que às vezes, por ter adversidade, a pessoa quer parar. Eu já tava com um não. Do que eu mais queria. Sim. Falei, vamos lá. Toda vez. E eu saía de Neves para levar. Chegava lá, as secretárias acadêmicas, tá faltando um documento. Meu pai já olhava para mim, você não olhou? Eu falei, Jesus, não é para mim estar aqui. Até que deu certo. E aí eu entrei no Carisma, né? E começou a viver uma mudança. Mas antes de entrar um pouquinho de detalhes aonde você está hoje, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tô vendo aqui que você falou sobre uma timidez. Sim. Né? E também nasceu num lar cristão. Então,
consequentemente, você sempre se moveu no meio também cristão. Sim. E existem algumas coisas que às vezes são desconfortáveis de falar, sim, mas que elas são polêmicas, mas que infelizmente elas são muito presentes, né? No nosso dia a dia, são muito comuns no país e tudo. E às vezes a gente acha que no meio cristão não acontece. Sim. Né? Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão de racismo. Né? Você, por exemplo, José, é uma pessoa tão sempre pra cima. Quem te vê hoje, né? Não toda imagina. assim pra cima, arrumada e tal, nunca disse que você foi essa pessoa tímida, né? Hoje falando, né? Sim. Porque eu conheci também um pedaço do antes e o depois. Mas assim, você acha que em algum momento essa questão potencializou, fomentou ou algo do tipo? Lola, é um assunto muito delicado de se falar ainda dentro da igreja, né? Porque é muito camuflado, muito. E eu sou, né, preta, meu pai é preto e minha mãe é branca. E eu cresci num ambiente cristão, vários pastores. Meu pai é aquela coisa de encontro de pastores, aqueles trem, tudo, né? Tudo que acontece. E eu vi muito racismo. E, primeiramente, quando eu era pequena, né, eu via muito com meu pai. Meu pai bem pretinho mesmo, bem negão, né? E meu pai, ele nunca importou com isso. Ele sempre foi muito tranquilo e ele sempre passou isso pra gente. Só que a gente percebe a diferença, né? Como eu posso te explicar? Agora, teve uma situação que foi muito marcante para mim. E eu acho que isso potencializou mais nessa questão da minha identidade. Foi um dia, nós estávamos numa reunião com vários pastores. Meu pai era o que iria pregar. Ele era o preletor convidado, né? Então, tinha várias autoridades da cidade ali. E eu fui com meu pai, né? Ele me levava. E aí, quando eu cheguei com meu pai, ninguém cumprimentou a gente. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Sim. E nós éramos os únicos negros naquele ambiente, todos cristãos. Sim. E aí, criança, né? Criança não, adolescente não é boba, eu fiquei mesmo, ninguém, nenhuma paz do Senhor. Nós ficamos assim, eu fiquei um pouco assim, intimidada e tal. Você conseguiu identificar que era por isso? Até o momento, não. Só percebi que porque ninguém se aproximou da gente. Sim. E aí, o que estava comandando, né, o evento chamou meu pai. Aí meu pai saiu no meio das pessoas, foi lá, deu a palavra e tudo. Quando meu pai desceu, todo mundo começou a cumprimentar meu pai. Porque viu que meu pai era amigo da pessoa que era influente ali. Claro. Isso, para mim, foi um balde d'água. Na hora que meu pai se aproximou de mim, eu falei, por que agora todos estão te cumprimentando? E nós chegamos aqui, já temos um tempo e ninguém cumprimentou. Então, isso foi uma das coisas. Mas olhares, brincadeiras, palavras, às vezes, tem pessoas que não importam, mas tem outras que vão importar. Então, na minha adolescência que eu fui vendo isso, aí quando eu fiquei mocinha, né, e tal, na adolescência também, na escola, eu era a inteligente, eu não era a bonita. Sim. E eu sei que tem muitas moças dentro da igreja que elas se escondem, mas no fundo tem essa dor. Tem essa dor, porque já ouviu uma brincadeira, já não foi escolhida. Porque a gente sabe que existe um padrão e tranquilo, não estou dizendo sobre isso, não sou aquela pessoa militante, o negro tem que estar... Não sou essa pessoa, mas eu sei que existe e tem muitas moças que sentem uma dor. E quem está do outro lado não imagina que isso aconteça, porque às vezes o negro ele é bom para cantar. Sim. Porque tem um vozeirão, Sim. Né? Ou então ele é bom para orar. E nunca em algumas outras áreas da igreja você vê pessoas. E eu falo que tem os dois lados. Daquela pessoa que é negra, que também não se desponta para ir, Sim. para participar, e de um outro lado que, querendo ou não, tem uma escolha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa parte do racismo foi muito difícil, muito mais por piadas, olhares. E isso foi criando marcas em você, chegou ao ponto de criar marcas fortes. Deixa eu te perguntar, em algum momento, você, quando identificou todas essas marcas, você falou assim, cara, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso ter algum acompanhamento, eu preciso de algo para que me ajude? Não, como que foi? Quando foi potencializando, né, muito mais no ensino médio e tal, quando foi crescendo as coisas assim dentro de mim, pelo contrário, foi só fortalecendo isso dentro de mim, de me esconder. Eu quero me esconder. Eu não tinha essa informação de fazer uma terapia, de ter um psicólogo igual hoje. Não era tão falado, Não né, era tão falado. Então, eu me escondia mesmo e me reafirmava em outras coisas, porque aí eu entrei no carisma.
Como que foi essa virada de chave? Em que momento você saiu desse me esconder, né? E eu imagino que você teve que em algum momento tratar essas marcas para te auxiliar. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi. Pra chegar a Josi de hoje. Pra chegar a Josi de hoje, Deus fez essa obra há 7 anos atrás. Então eu já tinha formado no Carisma, lá Deus já estava assim, porque as matérias do Carisma lá dentro, né? Mexe assim, ó, traz pra fora, não tá tudo bem, jogava, não tá tudo bem, você tá se escondendo, você tem essa dor, você tem que perdoar quem falou isso de você, você tem que perdoar isso, é maravilhoso, né? E aí eu comecei a trabalhar no Carisma, comecei a dar aula. Você começou a trabalhar no quê? Na recepção. Ou seja, peraí, vamos entender. A pessoa que não queria lidar com gente foi trabalhar no lugar onde tem que recepcionar gente. Foi isso mesmo. Foi Jesus, não tem outra escolha. Então eu me lembro como fosse hoje, as pessoas chegando e eu, boa tarde, não sabia nem o que falar, boa tarde, boa noite, sei lá. E Deus trabalhou muito. Aí fiquei na recepção, depois fui para a secretaria. E até nisso, todas as pessoas que estão assistindo, que me viu há 7 anos atrás, sabem muito bem disso, que eu fazia o meu trabalho. Eu lembro. Eu cheguei, você era da recepção. Primeiro, seu cabelo era liso, você não dava pra ouvir sua voz. Praticamente era assim. Quem vê hoje, viu realmente o antes e o depois, fala, meu Deus. Não imagina. E aí, Lula, há 7 anos atrás, um dia eu já estava pregando, já estava indo nas igrejas, só que isso estava tudo camuflado, essas dores lá dentro. Então eu falei, não, se está dando certo é porque já está tudo resolvido, e não é. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. De Deus, não tem como esconder. E para você viver o propósito, você tem que deixar Jesus trabalhar. Você tem que deixar. E aí, há 7 anos atrás, eu já estava muito incomodada com isso. Deus já estava, assim, vivendo em outros ambientes, né? Do carisma e tudo. Eu falei, tem alguma coisa errada dentro de mim. Eu preciso lidar com isso, porque eu tinha muita inferioridade. Sim. Com a timidez, por mais que eu pregava e tudo, lá dentro eu ficava assim, não, a Lola tá aqui. Era tudo muito camuflado. E aí, um dia minha irmã falou assim, Josi, você é mentirosa. Meu Deus. Minha irmã é profeta, né? Quem conhece, irmã sabe. Bem delicado o jeito, né, de te falar. Mentirosa. E isso, para mim, a minha marca de vida era obediência, era integridade. Então, não fazia nada errado. E ela me falar isso, ela falou assim, você prega. Você sai pregando, prega em todo lugar. E fala que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus não erra. Mas você não aceita o que Ele fez. Meu Deus! Você não aceita. Eu falei, por que eu não aceito? Ela falou, você não aceita a cor da sua pele e você não aceita o seu cabelo. Você luta todos os dias que você vai sair com isso, quando você olha no espelho. E ela só falou isso e foi embora. Aí começou o meu moriar. Meu Deus! E é verdade, né, Lula? Por mais que as pessoas possam te ver, mas Deus conhece, Ele nos sonda, Ele sabe. Eu chorei muito diante de Deus. Eu falei, Senhor, é verdade. Eu prego isso, eu falo que o Senhor, que a criação revela, e eu sou obra das suas mãos. E aí Deus começou a trazer os textos bíblicos de salmos que Ele me fez, que Ele teceu cada parte do meu corpo. Aí só de falar, dá um nó na garganta. Porque falar isso é fácil. Pode chorar se você quiser, não, vou chorar, que eu já tô quase chorando aqui também. Falar isso é fácil. Eu tô falando no meu caso que era de cor e de cabelo. Mas tem pessoas que têm outras coisas. Sim. E não é nada de errado você melhorar, mas você não aceitar o que Deus fez é um pouquinho mais delicado. E Deus fez a minha pele. Deus fez o meu cabelo. Deus fez o meu jeito de ser. Foi Ele que fez. Foi o próprio Criador que fez. Não foi outra pessoa. Não foi meu pai nem minha mãe. Foi o próprio Senhor que teceu a minha vida e de quem está nos assistindo também. E aí eu comecei e falei, Senhor, então me ajuda. Me ajuda a ver como o Senhor me vê, fisicamente. Uau. Eu já sei que eu sou escolhida do Senhor, meu chamado já está tão relevante. Deus, o Senhor fez infinitamente mais do que eu imaginei, mas cura minha alma, tira essas marcas, me faz olhar e perdoar as pessoas que me ofenderam, as pessoas que ofenderam meu pai. E assim começou um tratamento. E aí o meu primeiro passo foi com o meu cabelo. Que aí eu tinha o cabelo lisinho, como você me conheceu. E aí eu fiz o Big Shopping, como as pessoas conhecem. E eu cortei e fiquei com 3 dedos de cabelo. Meu Deus. No dia, Lola. Você chorou? Muito. Muito, porque eu não me reconhecia. Eu vi o cachinho e falei, nossa, que feio. Bonito é o outro.
E Jesus começou a fazer uma grande obra. Então, todos os dias que eu passava a mão e via os cachinhos, que você vai acostumando, né? Você nunca... Eu tinha mais de não sei quantos anos sem ver meu cabelo assim. E chegar no carisma, e chegar na igreja de cabelo curtinho, enfrentar as pessoas, explicar para as pessoas isso. Mas foi libertador. E meu cabelo foi crescendo e eu fui aprendendo, e Jesus foi trabalhando. Hoje eu sou apaixonada e eu sei que foi o Senhor quem fez. Não vou te falar que é 100%, que é um processo. Claro. Né? Então, isso tem 7 anos que Jesus fez isso na minha vida. Aí eu aceitei o meu cabelo, aí começou. Porque, no fundo, olha que interessante, Lolo. Eu via pessoas... Você me conheceu, você sabe que eu usava só cinza, preto, só cores escuras. Não usava cores. Não usava cor clara nem nada. E aí, quando eu decidi, eu tive que aprender a lidar com esse novo estilo, né? Tem esse lado físico da mulher também. Então, usei turbante. Ixi, eu ia de todo jeito, muito colorido. No fundo, eu sempre gostei de cor. No fundo, eu só não usava para não ser a evidência. Eu só não queria que as pessoas olhassem para mim porque tinha essas raízes dentro de mim. Então, a cor chamaria atenção. E Deus começou a falar assim, Jesus, você gosta. Você acha que era tipo mais ou menos assim, se elas me notarem, elas podem me ferir? Isso. É o meu mecanismo de proteção. Que elas não me notem. Olhem para mim pelo meu dom. Olhem para mim... Cara, isso é muito forte, né? Olha, quantas pessoas fazem isso, né? Tentam, às vezes, evidenciar, superpotencializar, até seu dom, que é algo válido, o chamado, mas, no fundo, tá tentando esconder outra área que não tá tratada. Que não tá tratada, entendeu? E uma hora, Lola, é aquilo, né? Um tomate podre dentro de uma caixa vai estragar tudo se você deixar ali. E Jesus, ele quer tocar em todas as áreas da vida da gente. Josi, mas o que isso teve de relevância no seu ministério? Muita coisa. Tudo. Porque isso faz parte também. É identidade. É a minha identidade. Eu sou assim, eu sempre gostei. E às vezes, igual muitas mulheres, né? Vê outras pregando e fala assim... eu não uso verde. Mas no fundo ela queria usar verde. Ela tá falando do outro, mas o que ela mesma queria usar. Então, e Jesus foi trazendo isso. E aí eu comecei a falar, eu amo cor. Eu amo me arrumar. Eu amo os meus cachinhos, eu amo o volume do meu cabelo. Aí eu fui aprendendo. Aí quem passou por o processo de transição sabe que é muito difícil. Fui para viagem no Uruguai, você lembra? Só ficava de coque, porque eu estava no processo. E assim, há 7 anos atrás, Jesus tocou nessa área da minha vida, da identidade. Ele falava assim, você é muito obediente. Isso é válido. A obediência, né, gera bênção e isso é muito, muito válido. Mas eu quero tocar na sua identidade. E depois disso... eu fiquei ainda muito mais ousada para pregar o evangelho, porque eu conheço Deus Criador. Meu Deus. Deus não erra, Lula. Deus não erra. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe por que nos fez assim. Aqui tem a diferença, né? O seu temperamento e o meu. E para cada um, Deus vai usar dessa forma. Deus vai te usar dessa forma. Você não precisa copiar ninguém. Exato. Eu não preciso copiar ninguém. Eu sou a Josi. Gosto de cor, gosto de brilho, gosto... Eu gosto. Ninguém precisa falar comigo que você está bonita hoje. Ninguém. Se falar, amém. Porque está firmado. Eu sei que o meu Pai Celestial me ama. O meu Deus, Ele me ama. Então, essa questão da identidade, inclusive em pessoas que talvez já passaram por isso ou estão passando, e eu gosto muito de despertar muitas moças que estão, assim, se escondendo. Seja o que Deus te chamou para ser. Sai de trás das malhadas. Olha. Seja ousada. Fala assim, olha, deixa eu enfrentar esse gigante. Era um gigante para mim. Que me afrontava de vez em quando, como se diz na minha história, na minha caminhada. Mas eu falei assim, não, ele não vai mais afrontar o Deus vivo. O Deus da minha vida me dará graça e eu vou enfrentar. E todas as vezes que vem qualquer coisa, que até hoje, porque parece que está resolvido, né? Não, às vezes vem um sussurro, vem algo assim, eu falo, não, eu já sei em quem eu sou em Cristo, eu sei que o Senhor me fez, eu sou bela aos olhos do Senhor. E não adianta você se preocupar só com uma área e a outra não. Hoje, olhando para você, né, a gente vê, primeiro, que uma pessoa que te conhece hoje nunca diria que foi assim, né? Porque hoje, vamos falar, ser desapercebida não passa nunca. Porque as cores já fazem parte de você. Brilhos, unha brilhosa, tudo. Mas, e hoje, onde você chegou? Você saiu daquele lugar de repente, de ninguém me perceber, e hoje você, além, né, de
ser pastora, já era ali na sua igreja, mas ser a coordenadora do Seminário Teológico Carisma Matriz aqui, né, em Belo Horizonte. É um lugar que, querendo ou não, é exposição o tempo inteiro. Então, se não tivesse tido esse processo na sua vida, você não estaria vivendo o que você vive hoje. Então, deixa eu te perguntar, você passaria por tudo de novo? Passaria, Lula. Passaria, porque valeu a pena o processo de Deus. Sei que ainda eu tenho muito a avançar. Sei que grande ainda é as responsabilidades, mas eu passaria porque eu passei com Cristo. Uau. Passar o processo com Cristo é muito mais fácil. Não vai ser sem dor. Tem Sim. dor, tem lágrima, tem sofrimento, tem renúncia, tem vontade de morrer, tem hora. Mas a diferença é que com quem que você passa o processo. Você pode passar o processo sozinho e você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Ou você pode passar o processo com Cristo. Então, eu passaria de novo porque eu vi Jesus cuidando. Todos os dias que eu queria chorar, desistir, Ele estava ali comigo, me motivando e usando pessoas. E eu quero muito aqui aproveitar, quero honrar muito a vida do pastor Léo e da pastora Vanessa, que eles investiram. Se hoje eu tenho vivido muito isso, dessa grande responsabilidade, é porque eles viram na menininha mais tímida ali um potencial. Eles tiveram uma visão, eles me viram como Deus me vê, sem dúvida disso. Então, Uau. Deus sempre vai usar pessoas, se você quiser também. Também. Se você se permitir. Se você permitir, exato. Se você se permitir, Deus vai usar pessoas para investir em você. E seja grata a essas pessoas também, né? Verdade. Josi, eu vejo que às vezes a gente acaba se tornando meio cansativo para algumas pessoas que não entendem o que a gente fala. Quando a gente fala assim, faz carisma, vem pro carisma. Porque parece às vezes que tá fazendo ou aquele merchan ou que a gente tá sendo chato. E eu costumo dizer que a gente é mesmo. Por quê? Porque a gente viveu uma transformação. Então você tá falando de um processo aqui que o carisma foi fundamental na sua vida para você poder viver e chegar onde você chegou hoje. Então assim, eu queria que a gente já tá indo pro final do nosso... Já esse negócio aqui passa rápido demais. Gente, dá pra fazer uns 5, né? Mas assim, a gente tá indo rumo no final do nosso Carisma Cast e eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo por que elas seria bom que elas fizessem o carisma, né? A partir da sua perspectiva, cada um tem uma, né? E a partir daquilo que a gente falou hoje do seu cenário e do seu processo, o que você falaria para quem está em casa que quer fazer carisma? Eu falaria que você precisa fazer o carisma para você descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo. Você talvez está vivendo uma casca que você acha que está certo, mas existe uma identidade que o Senhor quer te mostrar. E o carisma é esse lugar onde o Senhor vai trazer claramente para você quem você é em Cristo. Não só pelas matérias, mas às vezes num relacionamento ali com pessoas, você aprendendo, você estando no seu estágio, você no Carisma Missões, você servindo. Deus vai trazer realmente quem você é. Porque você sabendo também quem você é, você vai viver integralmente o chamado do Senhor e o propósito de Deus para você aqui nessa terra. A vida é muito curta para você se esconder e não permitir que o Senhor traga você realmente para viver o propósito dele. Então, vem fazer carisma, simplesmente, não é para ser pastor, não é para ter um diploma, é para você descobrir quem você é em Cristo Jesus e viver à altura disso, com certeza. Uau! Muito bom. Josi, passaria mais horas aqui conversando com você. Muito mais com você, né, Lô? Né? A gente conversa o tempo inteiro, fica o tempo inteiro aqui, mas é tão bom poder trazer as pessoas para dentro daquilo que é a nossa realidade, né? O podcast do Carisma, ele não é um momento, pelo menos para nós aqui, que a gente tem uma amizade, não é um momento onde a gente tá formatando algo, mas é um momento que se torna real, é natural para nós aquilo que é o nosso dia a dia, de compartilhar experiências, de poder falar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e também poder trazer as pessoas que estão nos assistindo para esse lugar, né, de intimidade, onde elas podem ver que às vezes a gente vê uma pessoa lá teoricamente, né, pronta, e a gente não sabe o que aconteceu, não sabe como que chegou. Eu costumo dizer que não dá só para falar para a pessoa o lugar que ela tem que chegar, precisa mostrar o caminho de como trilhou para chegar nesse lugar, que aí gera uma identificação. Então, quantas pessoas nem sabiam que você tinha passado por essa
crise que você tinha passado, que era uma menina descontraída, pequena, depois ficou tímida ao ponto de chegar à sua juventude nesse cenário, e como literalmente Deus, vou até usar uma palavra, destravou, né? Deus destravou a sua vida por um processo que foi promovido pela exposição da Escritura, da palavra de Deus e do seu interior. Sim. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por se abrir, né? Se abrir áreas que tem gente que às vezes... É um processo de Deus, gente. Eu falar isso tudo aqui, já tô suando. Se abrir, porque é contar as nossas dores também, né? Mas não é só contar a dor, mas contar o processo que nos levou a uma vitória nossa, e né? Esse é o nosso desejo, né, Lulu? Nós não estamos ali no Carisma formando simplesmente bons teólogos. Exato. É pessoas humanas, pessoas que vão revelar Jesus no seu trabalho, na sua casa, sendo elas. A gente não está querendo aqueles... não, a gente quer gente que seja igual a Jesus. Heróis, né? Super poderosos. Não. Que conhecimento. Não. Isso é importante? E nós vamos te dar uma bagagem boa lá, de teologia sistemática, de tudo. Mas não adianta ter isso tudo e não ser como Jesus. Meu Deus. Tem que ser como Jesus. Então, esse já foi o nosso tchau, né? Adeus. Nosso tchau. Essa última frase. Então, querido, você que quer fazer o Seminário Teológico Carisma, venha participar com a gente. Você tem, né, ali no QR Code, você tem todas as informações do site do Carisma, todos os cursos que estão disponíveis para você. Não fique de fora. Se cada mensagem que a gente fala aqui, ela vai tocando o seu coração e às vezes você está se perguntando, será que é para mim? Saber, conhecer a palavra e passar pelo processo de transformação é para todo aquele que quer, né, viver uma vida com Deus, refletir Cristo. Então nos siga nas nossas redes sociais, ali no @stcarisma no Instagram, e siga tudo aquilo que a gente está vivendo, fique por dentro, porque eu creio assim que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Então foi um prazer poder participar com você e até uma próxima oportunidade no nosso Carisma Cast.